Virando Amigo, orgulhosamente apresenta... Questão Mackenzie. 3 pequenos corpos A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas, estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força elétrica que A exerce em B é meio newton. A força elétrica resultante que age sobre o corpo C tem intensidade de... Muito bem, é sempre bom alertar que quando eu estou falando de força elétrica, que a fórmula é força é igual a constante elétrica vezes o módulo de uma carga vezes o módulo da outra carga sobre a distância entre as cargas ao quadrado. Sempre que possível a gente deve evitar fazer muito cálculo e usar a proporcionalidade. Veja bem, corpo A está aqui, corpo B está aqui, e eles possuem cargas idênticas. Então essa força vai ser de repulsão, não é? E eu posso observar nesse exercício que qualquer força que eu utilizar, força em B, C, em A, B, o numerador vai continuar com o mesmo valor, porque K é uma constante elétrica. Então o K já não muda. E todos possuem a mesma carga. Isso significa dizer que, para esse caso específico, o numerador vai permanecer o quê? Constante. Então, quem vai variar são as distâncias, consequentemente a força. Qual que é a relação que a gente tem? A relação que a gente tem é que a força vai ser inversamente proporcional à distância ao quadrado. Muito bem. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que acontecer com a distância, tipo, se a distância for multiplicada por um valor, a força vai ser dividida por esse valor ao quadrado. E só isso. Por exemplo, se eu multiplicar a distância por 2, como a força é inversamente proporcional ao quadrado, a força vai ser dividida por 2 ao quadrado. Ok? Ah, mas e se eu dividir a distância? Se eu dividir a distância, se a distância passar a ser a metade, por exemplo, se eu dividir a distância por 2, a força, qual que é o contrário matemático de dividir? Vai ser multiplicado, que é o inverso, por 2 ao quadrado. Ótimo. Então ficou fácil de entender. Então vamos lá. A e B possuem mesma carga, estão separados por uma distância de 0,40 metros. Óbvio, a força é de repulsão. Então vamos ver, ó. Força de AB. Foi dado no enunciado que a força de AB vale meio newton. Ok? E a distância de AB vai ser de quanto? Distância entre A e B, 0,4 metros. Nós estamos procurando a força resultante sobre a partícula C. B e C possuem a mesma carga. Então vai ter uma força de repulsão aqui, ó. Força que a carga B faz sobre a carga C. Sempre que é mesmo sinal, a força é de repulsão. Mais uma vez falando, essa parte aqui da fórmula não vai alterar, porque as cargas possuem o mesmo valor e o K é uma constante. Consequentemente, eu vou usar apenas a proporção para achar a força. Então, qual é a força que o B vai fazer no C? Quanto vale essa força? Pergunta seguinte, qual que é a distância de B até C? A distância de B até C, olha na figura, 0,1
metro. AB, a distância era 0,4 metros. BC, a distância é o quê? 0,1 metro. O que aconteceu aqui? Eu dividi por 4. Se a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a força, então, o inverso de dividir é multiplicar 4 ao quadrado. Então, eu tenho 16 vezes meio a nova força, então, vai ser de 8 newtons. A força que B faz em C vai valer 8 newtons. Achei a resultante. Não, porque o A também faz uma força em C, não é? Olha, o A e o C possuem a mesma carga, então a força de repulsão, e vai ser menor que a força de BC. Ainda não descobri qual que é a proporção. Força de AC vai ser menor que BC. Uai, como que eu sei isso? Se o numerador é constante, então vou ter um valor fixo, e eu vou dividir por um valor maior, o resultado vai ser menor. Então, quanto que será a força que A exerce em C? Estou procurando. Eu sei. Qual é a distância de A até C? Sim. A distância de A até C é quanto? 0,5 metros. Que é 0,1 mais 0,4. Ok. O que aconteceu quando eu passei de 0,1 para 0,5? O que foi feito? Eu multipliquei a distância por 5. Então, a minha força vai ter que ser dividida, o inverso de multiplicar e dividir, por 5 ao quadrado. Ok. 5 ao quadrado, 25. Quanto que é 8 dividido por 25? 0,32 newtons. Então, a força que o A faz em C vale 0,32 newtons. Como eu vou encontrar a resultante em C, não é? Ó, isolando a partícula C, está aqui, ó. Isso aqui é a carga C. Eu tenho a força que o B faz em C, horizontal para direita. Eu tenho a força que o A faz em C, horizontal para direita. Então, qual que é a resultante? Para eu achar a resultante de dois vetores que possuem mesma direção e sentido, basta somar os módulos, não é? Somando os módulos, eu vou achar a resultante. Se fosse sentidos contrários, eu ia subtrair. Se não fosse paralelo, aí eu ia usar a regra dos cossenos. Então ficou 0,32 mais 8. Então a força resultante é igual a 8,32 newtons. Muito mais fácil quando é possível fazer por proporção. Só vamos fazer aplicando na fórmula se não houver outro recurso. Interrompendo um pouco o seu vídeo para falar uma novidade incrível. O site Pirando Amigo está tomando forma. Aqui vai ficar muito mais fácil para você organizar seu estudo, com materiais exclusivos, simulações virtuais, resolução de exercícios, explicação de conteúdos e aprofundamentos, além de resolução de testes de várias escolas. Não perca seu tempo, oriente seus estudos pelo site pirandoamigo.com. Aguardo vocês. Obrigado, abraço.
Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.